Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Estamos mais uma vez com um vídeo aqui no canal. Esse momento tentando gravar aqui mais tarde da noite para ver se tem menos ruído, né? Estamos aí. Então, se você gosta de refrigeração, ar-condicionado, acompanhe os vídeos aqui no canal que você vai ter informações sobre esses assuntos, ok? Então, se você gostar, depois você dá um like aí e compartilha o conteúdo, ok? Então, nesse momento aqui nós vamos dar continuidade para falar aí sobre o sistema de refrigeração com fluido refrigerante chamado amônia, que é o R717. E eu vou fazer um comparativo aqui, ó, com sistema de simples estágio e sistema de duplo estágio, ok? Então, acompanha comigo. Estou utilizando o software CoolPack para conseguir representar o ciclo frigorífico e fazer aqui a extração dos dados que a gente vai utilizar aqui no nosso problema aqui. Além disso, aqueles outros livros de refrigeração que a gente utiliza para tirar dados, tirar informações. Então, algumas informações saíram desses outras bibliografias, porém não tem uma citação direta, ok? Então, ali o livro do Enio Cruz Costa, de refrigeração, o livro do Dosati. Estou utilizando aqui, pessoal, um software chamado Graspable Math. Esse software foi onde eu utilizei para fazer as contas que vocês vão ver ao longo aí dos slides. Também utilizei aí o livro da P. Jones, de Engenharia de Ar-Condicionado, e o livro aí do professor Remy. Também o livro Refrigeração Industrial do professor Stecker e do Jabardo. Então, primeira coisa aí, o sistema do ciclo frigorífico, amônia com expansão direta. Então, fazendo uma comparação aqui no ciclo, o que eu fiz? Eu plotei isso lá no diagrama, ok? Do R717, e com isso eu obtive esse diagrama, ok? Então, é um ciclo frigorífico padrão. Aqui eu utilizei condensação de 42 graus e utilizei a evaporação de menos 40, ok? E estou aqui com 0 graus de subresfriamento e também 0 graus de superaquecimento. Com esses dados, eu obtive aqui as entalpias e eu lancei aqui uma capacidade frigorífica, ok? Com essa capacidade frigorífica de 200 kW, eu calculei os demais itens relacionados. Depois, lá no final, eu vou comparar esses dados com os do sistema com duplo estágio. Então aqui, pessoal, eu vou utilizar aqui a compressão com duplo estágio e uma única temperatura de evaporação. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu tirei esse exemplo, tá, lá do livro do professor Stecker e Jabardo, lá da página 51, ok? E lá tem um exemplo. Eu alterei os dados para ficar um pouquinho mais interessante, tá? Então, se você for pegar o livro, você vai ver que os dados que eu utilizei são um pouquinho diferentes desse exemplo aqui, ok? Então, aqui é uma proposição onde foi incorporado o tanque de flash, que é o flash gas, logo após ali o processo de expansão, com o resfriador intermediário, no mesmo vaso de pressão. Esse seria esse vaso aqui, ó. Então, está incorporado as duas funções dentro desse tanque aqui. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos um ciclo, ok? Eu utilizei esses dois símbolos aqui para representar o compressor, tá? Um compressor de baixa pressão e um compressor de alta pressão. Aqui nós temos o evaporador, temos uma válvula de expansão manual, que é para regular a quantidade de fluido que entra aqui no evaporador. Nós temos aqui uma válvula de boia, que é a válvula de expansão. Temos o condensador. Aqui é somente a ligação, tá, pessoal? Foi o único lugar que eu consegui colocar minha imagem aqui sem atrapalhar tanto aqui os resultados. Aqui, o que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos partir aqui do evaporador. A gente sempre gosta de partir da entrada do compressor, tá? O ponto 1, ok? Então, aqui o fluido refrigerante sai do evaporador, sai na condição de saturado, vem para o compressor de baixa pressão. Nesse compressor,
nós temos a compressão, então a gente sai aqui numa pressão mais alta, e esse fluido aqui, ó, no estado de vapor superaquecido, ele é descarregado dentro do líquido que está aqui nesse reservatório intermediário. Então a intenção é que aqui ocorra uma troca de calor bem eficiente, tá? Do gás oriundo da descarga ser descarregado diretamente no líquido que está a baixa pressão. O que vai acontecer aqui? Nós temos aqui a saída do ponto 3, aqui, onde nós vamos ter aqui esse vapor superaquecido saindo do tanque e entrando aqui no compressor de alta pressão. Daqui vai ter compressão novamente e o fluido aqui, ao vapor superaquecido, vai entrar no condensador, aqui é o condensador, e aí nós vamos ter aqui uma troca de calor, onde o fluido vai sair aqui, ó, do condensador no estado de líquido, ok? Esse líquido aqui vai vir para essa válvula de boia, que é uma válvula de expansão, então ela é controlada pela boia e mantém um nível constante aqui do reservatório. Então, se ocorrer a situação de aumentar o nível de líquido dentro do reservatório, ele vai fechar a válvula. E aí, isso vai acumular aqui no condensador. O que vai acontecer? Então, o fluido refrigerante que está na fase líquida vem para a parte de baixo. Então, aquele vapor que foi gerado durante o processo de expansão, ele vai ser aspirado aqui pelo compressor de alta pressão. O líquido vai estar aqui na condição saturada. Esse líquido vai vir aqui, ó, para o ponto 7, onde nós vamos ter uma válvula de expansão manual, e daqui ele vai entrar no evaporador. Então, no evaporador vai ser feita ali a troca de calor com o meio que vai ser resfriado. Com esse meio, pode ser uma câmara, pode ser lá uma salmoura, pode ser um líquido com uma água com etileno glicol. Então, pode ser várias situações, com propileno glicol também. E daqui ele sai para entrar no compressor de baixa pressão. Então, esse seria o ciclo. Então, nós temos aqui o ponto 1 na entrada do compressor de baixa pressão, ponto 2 na saída do compressor de baixa pressão, ponto 3 saída do reservatório intermediário e na entrada do compressor de alta pressão. Ponto 4, saída aqui do compressor de alta pressão, entrada do condensador. Ponto 5 seria aqui já a saída do condensador, entrada do elemento de expansão. Ponto 6, a saída do elemento de expansão. Ponto 7, a entrada aqui da válvula de expansão manual. Pode ser manual, mas também pode ser aí automática, pressostática, eletrônica, né? Tem várias opções aqui. E ponto 8, na saída do elemento de expansão, entrada do evaporador, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual é a pressão intermediária. E aí, lá no livro do Stecker e Jabardo, na página 55, nós temos aqui uma relação, uma fórmula para conseguir calcular essa pressão intermediária ótima, que é por meio da média geométrica entre a pressão de aspiração e a pressão de descarga conforme abaixo, ok? Então a média geométrica é a raiz quadrada da multiplicação da pressão de descarga pela pressão de aspiração. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei os dados lá daquele primeiro ciclo, onde nós tínhamos menos 40 de evaporação e 42 de condensação. Então, eu encontrei aqui a pressão de aspiração e aqui a pressão de descarga. Então, eu entrei aqui na fórmula, ok? Então, utilizei aqui aquele software online, que é o Graspable Math, acredito que seja essa a pronúncia, e aí eu calculei aqui o valor da pressão intermediária, 3,433, ok? Com esse valor da pressão intermediária, eu criei dois gráficos aqui, porque eu acho que você tem uma opção para calcular exatamente ali a situação com o resfriador intermediário e tudo, mas eu preferi fazer mais na unha, assim, né, como a gente faria quase que no processo manual, para poder vislumbrar bem os gráficos aqui e poder trabalhar
de uma maneira mais simples. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu plotei os dois gráficos, então na primeira situação seria aqui a situação do compressor de alta aqui, então descarregando na pressão relativa à temperatura de condensação de 42 graus, que é aqueles 16 e pouco, e aqui a pressão intermediária, e aqui embaixo a pressão de evaporação. Então, reconhecendo, ó, então aqui seria o ponto 1, que é a entrada do compressor de baixa, ponto 2 a saída, ponto 3 é a situação onde nós temos a entrada aqui do compressor de alta, e também aqui tem um retorno do vapor, né? Essa parcela de vapor aqui, ó, que foi formada durante o processo de expansão, ela vai entrar aqui no compressor de alta pressão. Aqui, saída do compressor de alta pressão, seria o ponto 4, entra no condensador, rejeita calor, rejeitando calor se condensa. Aqui seria o ponto 5, ponto 6. No ponto 6 termina o processo de expansão, então uma parte daquilo que é vapor vem aqui para a esquerda para ser aspirado pelo compressor de alta pressão, e aquilo que é líquido vem para cá para entrar no segundo elemento de expansão, que pode ser uma válvula de expansão manual. Então nós temos aqui o ponto 7 e aqui o ponto 8. E aí ele entra aqui, ó, tudo isso aqui é evaporador. Veja que a gente tem um ganho bem maior aí de título, né? Então a gente tem mais líquido aí no evaporador, com isso a gente tem mais eficiência também. E aqui eu tirei os dados. Então, tirei os dados relativos à condição de baixa pressão. Então, aliás, a baixa pressão está aqui, ó, aqui menos 40. Então ele sai a menos 40 e descarrega nessa pressão de 3,433, que eu calculei ali naquele slide anterior. E com isso eu encontrei a temperatura, que seria aí algo em torno de menos 5, quase menos 6. Ok? Essa seria a temperatura lá no reservatório intermediário. E aqui nós temos, pegando nessa condição, ok? Na pressão de 3,433, aquela temperatura, que descarrega aqui, ó, na condição de 42 com a pressão correspondente. Aqui, pessoal, para ficar mais fácil de ilustrar, nós vamos usar praticamente as mesmas fórmulas. Eu só mudei os índices aqui das entalpias, no caso da evaporação. Na condensação eu pus a fórmula, mas eu acabei não calculando aqui. O trabalho do compressor. Então perceba que no trabalho do compressor nós temos duas condições. Tem trabalho do compressor de baixa, onde eu tenho H2 menos H1, e trabalho do compressor de alta, que é H4 menos H3. E também temos o coeficiente de performance, que eu também acabei não calculando. E aí, o que eu fiz, pessoal? Para ficar mais fácil para eu fazer as contas e para vocês vislumbrarem, o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz uma tabela onde eu tenho cada um dos pontos e a entalpia, porque eu vou precisar dessa entalpia para encontrar uma certa condição ali que vocês já vão ver. Então, primeiramente, pessoal, como nós temos aí a capacidade do evaporador, que é 200 kW, o que nos resta saber qual é a massa de fluido que circula pelo evaporador. Então, o que nós temos aqui? Ó, no evaporador, entalpia ponto 1, então H1, e ponto 8, que entalpia é 8. Então aqui, ó, fui lá na tabela anterior, peguei o valor da entalpia no ponto 1 e a entalpia do ponto 8, fiz aqui o delta da entalpia, aí passei isso aqui, ó, dividindo para o lado de lá, e depois dividi encontrando a massa, 0,162092 quilos por segundo, ok? Essa seria a massa que circula aqui pelo evaporador, que é a mesma massa que entra aqui no compressor e vai ser descarregada aqui, ó, dentro do reservatório.
Então, a massa que circula pelo ponto 7, pelo ponto 8, pelo ponto 1 e pelo ponto 2 é a mesma. O que eu estou fazendo agora? Determinando o trabalho do compressor de baixa temperatura. Então, o trabalho do compressor, eu já mostrei a equação lá, é a massa de fluido que circula ali pelo ponto 1 e pelo ponto 2, e é H2 menos H1. Então, peguei ele lá na tabela, as entalpias, ok? Eu tive que chamar de A aqui, pessoal, porque nesse programa, o Grasshopper Math, o que acontece lá? Você não consegue repetir as variáveis. E como eu ainda não aprendi a colocar os índices, né, eu tive que chamar ela de A, mais esse trabalho do compressor de baixa, ok? Então, utilizando a massa de fluido que eu já calculei agora há pouco, fiz a diferença de entalpia, então fiz essa primeira diferença, deu isso aqui, 210,58. Multipliquei pela massa e nós obtivemos aí 34,133256 kW, ok? E aí nós podemos utilizar a mesma ideia para calcular no compressor de alta. Lá no compressor de alta, nós temos lá que vai ser a massa que passa aqui em 3, ó, vezes a entalpia 4 menos a 3. Só que temos que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, pessoal, uma coisa que a gente chama de balanço de massa. Porque aquilo que entra é igual que sai. Então, o que está entrando aqui ó, no reservatório intermediário? Ó, a massa 6 e a massa 2. As duas estão entrando no reservatório. E quem está saindo? Ó, a massa 7 está saindo e a massa 3. Então fica aqui massa 2 mais massa 6 é igual a massa 7 mais a massa 8 de fluido que circula pelo sistema, ok? A outra consideração, aqui ó, massa 7 é igual a massa 8, que é igual a massa 1, que é igual a massa 2, ok? Quando eu chamo de massa aqui, pessoal, o mais correto seria dizer que é a vazão em massa, mas só para simplificar, eu vou chamar de massa mesmo, ok? Aqui embaixo, você pode ver que nós temos lá massa 3, é a que passa aqui ó, pelo ponto 4, então massa 3 igual a 4, que é igual a 5 e que é igual a 6, ok? Então, essas são as considerações sobre a massa que circula pelo sistema. E aí, para a gente poder determinar essa massa, nós fazemos uma coisa que nós chamamos de balanço de energia. Esse balanço de energia, nós pegamos as massas e multiplicamos pela respectiva entalpia. Esse balanço de energia, ele sai lá da primeira lei da termodinâmica. Então, nós estamos aplicando a primeira lei da termodinâmica aqui no reservatório intermediário. Se a gente fosse aplicar ela na íntegra, nós iríamos desconsiderar algumas informações, porque ela leva em consideração a velocidade, ela leva em consideração a altura. E aí, aqui nós temos essa equação, a primeira lei da termodinâmica, já simplificada para o nosso caso, bem específica para aquilo que a gente vai usar agora. Então, ficou aqui a massa 2 vezes a entalpia 2, mais massa 6 vezes a entalpia 6, massa 7 vezes a entalpia 7 e massa 3 vezes a entalpia 3. Lembrando que a massa 3 é igual a massa 6 e a massa 2 é igual a massa 7. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei essa equação do balanço de energia e eu substituí os valores lá no Grasshopper Math. Então, a massa 2 e a massa 7 eu chamei de M, ok? E a massa 6 e a massa 3 eu chamei de X, porque ficava mais fácil de resolver lá no programa. E aí eu substituí os valores da massa que nós já calculamos, as entalpias, ok? E aí, o que eu fui fazendo aqui? Eu fui resolvendo. Então, primeiro eu resolvi aqui essa multiplicação, veio para cá, deu 262. Depois eu resolvi
essa outra multiplicação veio para cá. Aí, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei aquilo que não tinha x e joguei para o lado esquerdo, e aquilo que tinha x eu joguei para o lado direito, ok? E aí eu subtraí aqui, ó, deu 234, e aqui o programa requer que você tire os parênteses, que veio para a parte aqui de baixo, e com isso, ó, como os dois têm x, eles são um monômio comum, então você pode subtrair. Subtraindo aqui os monômios, nós ficamos com essa igualdade, aí eu passei esse 1558 para lá, e fiz a divisão, isso deu 0,22, 12, 62. Então esse x aqui, ó, é igual a massa 6, que é igual a massa 3, ok? Bom, agora que nós temos a massa 3, que eu chamei de x lá, e estou usando, né, a continuação do mesmo programa, ok? Então eu chamei aqui, ó, o trabalho do compressor de alta, eu chamei de B, o x que é a massa, coloquei aqui as entalpias, então primeiro eu resolvi a diferença de entalpia, deu 230, depois multipliquei pela massa de fluido 3, e com isso obtive ali 50,89. Então esse é o trabalho de compressão desse compressor de alta pressão. E aí, o que eu faço agora? O trabalho de compressão total, ele é o trabalho de compressão do compressor de baixa pressão mais o trabalho de compressão do compressor de alta pressão. Então lembra que eu chamei o de baixa de A e o de alta de B. Então tinha dado 34,13 mais 50,89. Então somando os dois, 85,032. Agora, né, convém comparar. Vamos comparar agora o ciclo que tinha lá apenas o ciclo comum com esse outro ciclo agora com dupla compressão. Então aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei aquela parte da conta, né, para você ver aqui, ó. Então eu coloquei aqui os dados do compressor de baixa pressão, tá? Você vê aqui, ó, 34, e tem uns números após a vírgula que são próximos daquilo que eu calculei pelas entalpias. Então dá uma diferencinha aí de arredondamento, ok? E eu peguei aquela massa 3, e lancei lá no Coolpack. Com aquela massa eu obtive aqui, ó, um trabalho de compressão que também é bem próximo daquilo que eu calculei, ok? Então veja que tanto faz, né? Se eu puder utilizar ali o recurso, eu tenho os dois dados. É lógico que no programa aqui no Coolpack você tem uma função que calcula isso diretamente, mas eu quis fazer passo a passo aqui para ser mais didático. Aqui, o que nós temos aqui? Ó? Aquele ciclo, ok? Nós temos o ciclo lá, menos 40 até 42 de condensação, e aqui você tem o trabalho de compressão de 100 kW, ok? E quanto nós calculamos aqui? 85,032. Então, você utilizando aqui ó, o sistema de duplo estágio de compressão, você tem um trabalho de compressão menor do que se você usasse um único ciclo, um único compressor. Okay? Então essa é a vantagem de utilizar ali um duplo estágio. Nós também podemos olhar isso pelo gráfico. Ó. Então você pode comparar, eu recortei aqui, ó. Eu errei aqui, né? Escrevi em cima, tá? Então aqui é o duplo estágio, ó. Então aqui nós temos os dois compressores e aqui um único compressor. Aqui ó, já dá para ver que com um único compressor, então lembra que a pessoa corrige aqui, aqui é um único estágio e aqui é duplo estágio, ok? Então aqui no único estágio o trabalho de compressão é maior e no duplo estágio o trabalho é menor. Aí eu fiz mais uma tela aqui para a gente poder comparar, sobrepondo os dois ciclos. Então a grande diferença está aqui, ó. Perceba que se eu tenho um único estágio, eu tenho essa área a mais aqui, ó. Então essa área que está a mais aqui ó, nesse trechinho é aquilo que representa
essa diferença que eu encontrei lá nos valores, né? De cerca de 15 kW, ok? Então, se a potência fosse maior, né, esse valor também seria maior. E também nós temos aqui, ó, utilizando lá o reservatório intermediário, utilizando ali esse sistema, nós temos um ganho aqui de líquido que aumenta a eficiência do evaporador, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês gostaram, peço para vocês que deixem um like, que vocês compartilhem o conteúdo, se inscrevam aqui no canal e continuem assistindo meus vídeos. Se tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários, que assim que possível eu respondo, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.